E aí, família corintiana, torcedor, torcedor de outros clubes, a gente foi pego de surpresa aí na parte da tarde com a demissão do Luxemburgo, né? E Totalmente inesperado. eu esperava para depois do jogo do Fortaleza, caso na terça-feira que vem, caso o Corinthians não se classificasse, de repente eles pegarem e a diretoria achar o seguinte: não se classificou, valeu, obrigado, a rejeição está muito grande, vamos terminar o ano aí com o Lázaro, né? Acho que agora o clima na casa de todo corintiano tá diferente, né? Hoje foi uma notícia muito boa, né, a demissão do Luxemburgo, porque não é a demissão do técnico, né, é um projeto que começou com alguns indícios de que ia ter algum norte, né, que ia salvou ali num determinado momento. O Luxemburgo não tem culpa em tudo, tá? Porque perdeu jogadores. E que talvez se tivessem no clube hoje, como o Roger Guedes e o Murilo, nós tínhamos o Robert Renan também, aquela situação toda, e o próprio Adson, talvez nós conseguíssemos aí estar com um nível um pouco melhor no elenco, talvez não com esse futebol tão ruim, né? Que a gente vem disputando aí. Mas você achava que ele ia ficar? Que ele não ia ficar para 2024, todo mundo sabe, mas é, talvez você falou que depois do jogo contra o Fortaleza no Castelão, pela Sul-Americana, se o Corinthians perdesse, eu também acho que ele ia embora, né? Eu não acho que ia ficar, não. Acho que a pressão já tá grande, então era o único título que a gente ainda pode ganhar. Se for eliminado, jogando mal, empatando em casa, não conseguindo resultado nem em casa, então eu acho que ele não ia ficar. E aí, gente, o Corinthians fez uma coisa que eu acho que foi muito inteligente da parte da diretoria, que foi provavelmente conversou com o Tite ou com alguns de seus representantes. Eles têm livre acesso no Corinthians. A gente sabe disso, a gente sabe que Inclusive o empresário do título tava no. Do título, do Tite tava no jogo, Corinthians e Fortaleza, né? pode ter sido apenas uma coincidência, né? Mas a gente entende que a diretoria agiu rápido. O Tite jamais acertaria com o Corinthians, sendo que o Corinthians tinha um técnico. Então o Corinthians pode ter conversado com o staff, sim, para ver, tá disposto a assumir o Corinthians, seja agora ou em 2024, para a gente acertar. Se o Corinthians não tivesse mais técnico, eu acho que o Tite deu sinal de ok, porque tinha dado para o Flamengo também. Ficaria muito feio, né, para o Tite dar o sinal positivo para o Flamengo e dar negativo para o Corinthians. Eu vou falar o que eu penso agora. Não sei se é o que você pensa, João Pedro, mas eu acho o seguinte: se fosse pelo Tite, ele escolheria o Flamengo hoje. Por quê? O que eu Dinheiro. acho? Você acha que é por causa de dinheiro? Dinheiro Sim, não, porque aí e dinheiro ele. possibilidade de ganhar títulos, mas tem porque De, o elenco do Flamengo tem muito mais e potencial. o Flamengo também, o caixa do Flamengo todo mundo sabe, é um dos clubes mais acertados aí financeiramente do país. A diretoria está fazendo um grande esforço para acabar com essas boas finanças do Flamengo, né? Que erra, tá assim, é Tá. terrível. É mais um técnico A aí que vai quantidade sair, que provavelmente vai multa mais uma rescisória. multa que vai pagar parcelada, né? Que Mas já tem isso a de Rogério Ceni, já tem. exatamente. Mas não, e não tem só esses não. Eu acho que Tem, ainda tem. Tem Dorival. Eu acho que ainda tem o Dorival, eu acho que ainda tem, se você quer saber, Domenech, eu acho que ainda tem do Paulo Souza, tá Sim, entendendo? Paulo Souza Então também. assim, por quê? Porque parcela, né? Não tô dizendo que o Flamengo é mau pagador, pelo contrário, o que ele tem de dívida, ele arrecada e ele paga, diferentemente do Corinthians, né? Que promete uma coisa pro atleta e depois vai ser cobrado na justiça, e não é só atleta, tá? A gente sabe, eu vou trazer essas informações depois. O Corinthians ainda deve dinheiro pro Tite, se você quer saber. Olha quantos anos faz que o Tite saiu do Corinthians, né? Mas vamos lá, bola pra frente. É, então, eu acredito que ele iria pro Flamengo. É dinheiro? Beleza, não pelo salário dele, mas eu acho que pela possibilidade do Flamengo montar um time melhor, né?
Outra coisa, pessoal, que eu queria, quem eu queria que viesse, era o Tite. É o único treinador que eu acho que vai fazer alguma pressão na diretoria para tentar montar um elenco para o ano que vem. Porque eu acho que qualquer um outro que vem vai ficar refém do que a diretoria vai fazer. E eu acho que nem a queda do Luxemburgo não é só culpa dele. A queda do Luxemburgo talvez tenha sido até um próprio desânimo dele de falar assim, pô, tava organizando aqui, aí arrumei uma posição pro Paulinho, se machucou. Não é verdade? E aí? Os Ele jogadores não bons, podia confiar no Paulinho. Me desculpa, mano. os jogadores bons, não, mas isso é só um exemplo, veja só. Ele achou achou a posição pro jogador. O jogador estava encostado no clube. Ninguém queria mais. O torcedor não aguentava mais ver o Paulinho em campo. Mas aí recua o cara pra uma posição, aí dá certo. Aí o cara se machuca. Aí os outros são vendidos. Aí você perde ali 5 jogadores que, no seu ponto de vista, seriam titulares. E você quer que no final do ano você esteja brigando por título. O Fortaleza não é assim, gente. Fortaleza é bem organizadinho, é. E aí também falta um pouco de gerência sobre o elenco. O Luxemburgo deu umas entrevistas que pra mim ele já era pra ter sido demitido, sabe quando? Na entrevista do perder por 1-0 no primeiro tempo e... No São Paulo. No jogo do São Paulo. Acabou aquele jogo, gente. O Corinthians foi eliminado. Obrigado, Luxemburgo. Vou salvar meu ano. Vou tentar salvar meu ano, mas eu não vou ficar com você. Como é que faz uma entrevista daquela? O, o cara não pode. O cara quer dizer que quer ir pros pênaltis, ele sente isso na minha cabeça. Eu vou pensar, eu posso até pensar isso porque eu tenho o Cássio. Mas não vai falar isso numa entrevista, né? Tem coisa que a gente pensa, mas não fala, certo? Eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas eu quero dizer o seguinte: o Tite está reunido, saiu no GE, né? Saiu no GE. Tá onde ele? Tá no Rio de Janeiro e jantando com O o presidente, o diretor presidente e o do vice do Flamengo. Flamengo. Que é o Braz, o Spindle e o Landim. Ele falou, Tite falou o seguinte: não negocio com o time que ainda tem técnico. O Flamengo ainda tem o Sampaoli. O Sampaoli ainda comanda os treinos. Inclusive eu acho uma situação muito constrangedora para os jogadores, né? Pro técnico que sabe que vai sair, tá lá. Também acho muito pra diretoria, né? Porque, pô, eu acho que não, não foi muito legal fazer isso, mas enfim. Então o Tite falou já que não vai negociar com um time que ainda tem treinador. Talvez também fosse um motivo pro Duílio já ter logo mandado embora o Luxemburgo hoje. Ah, com certeza. Com certeza o motivo do Willian ter mandado o Luxemburgo embora hoje foi o fato de o Tite ter aberto a opção de treinar esse ano. Porque ele tinha dito há uns meses atrás para o Duílio que ele não tinha interesse de treinar time no Brasil. E que no momento não era a prioridade dele. Então o Corinthians esqueceu. Mas já que ele falou sim para o Flamengo, agora apareceu o Corinthians. Eu acho que o Tite só ficaria no Corinthians por um motivo. Andrés Sanches. Se o Andrés entrar na negociação e falar com o Tite, pode ser que o Andrés convença ele de vir para o Corinthians, porque o Tite mais de uma vez disse ao Andrés que ele só estava na seleção por causa do Andrés, porque o Andrés acreditou nele. E o Tite é um homem de palavra. Ele pode até ir para o Flamengo e ele tem todo o direito de ir para o Flamengo. Ele não tem obrigação nenhuma de falar que vai treinar o Corinthians porque ele deve alguma coisa, não. Pelo contrário. Tite não deve nada ao O Tite não deve Corinthians. nada ao Corinthians, pelo contrário. Pelo contrário. Financeiramente é o Corinthians que eu acho que ainda deve. Eu vou apurar isso informação melhor, mas até um tempo atrás ainda devia. Tá? Porque o Corinthians deve a muita gente de muito tempo atrás. E vários títulos que o Corinthians ganhou deve ao Tite, né? Óbvio, mas ele recebeu o salário dele para isso. Ah, mas tem alguma parte para receber? Tem. Talvez algum prêmio, alguma coisa? Tem. Mas ele recebia salário para treinar. Ele também chegou na seleção e ficou lá esse tempo todo. Foi para 2 Copas do Mundo por causa da visibilidade do que ele fez no Corinthians.
E também pela aposta, né? Pela aposta. É isso que o Andrés pode ajudar o Corinthians. Eu sei que tem corintiano que não quer. Eu sei que tem muito corintiano, não quero o Tite, eu não quero o Tite, eu quero um cara, porque o Tite é amigo do Andrés, porque o Tite é amigo de não sei quem. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha o mercado e me diga quem é o técnico que vocês queriam. Porque por mim, tava aí o Cuca até agora. Era o cara que eu queria que tivesse ficado aí no Corinthians. Se o Cuca tivesse no Corinthians, a situação do Corinthians não estaria dessa situação. O Corinthians não estaria nessa situação. O Cuca entende um pouco o mínimo de futebol. E ele é um técnico multicampeão. Não que o Luxemburgo não seja, mas eu acho que o Luxemburgo, Luxemburgo, vai pro teu programa. Faz mais Faz um tempo podcast, que... fica em casa, vai assistir televisão. Não vai. Você e o Felipão, acho que até o Felipão vou citar aqui. Não precisam tá dando entrevista para esquentar a cabeça com o repórter, não. Vocês esquentam demais, respondem sempre grosseiramente, assim, na maioria das vezes, né? O gosto da pergunta é patada, então vocês não estão com paciência para isso mais. Vai pro sofá, vai pro podcast, dá entrevista lá, fica falando, tirando onda, contando história hilária das coisas que aconteceram no passado. Vocês não tem que estar treinando mais time assim, não. Vocês estão muito coroa já. Já valeu, valeu. Vocês não estão com paciência mais para isso. É pra gente nova, que aguenta, que tá lá começando, entendeu? Mas quando o cara não aguenta mais, tá abusando, tem que ir embora. É uma opinião pessoal, né? Claro, cada um faz o que quer. A gente espera que essa notícia do Tite aí até... Na verdade, eu tô dando F5 no computador, né? Direto no trabalho. E olhando notícia no celular também. Esperando que feche com Mas tá ele. uma corrida, né? Quem for mais rápido, acho que agora o Eu não Corinthians... sei se a questão é ir mais rápido. Eu não sei se a questão é ir mais rápido. Eu acho que é apresentar um projeto pro Tite. O que o Corinthians vai apresentar para ele? Tudo bem, eu aceito com o Corinthians hoje. Para no ano que vem. Aí vende, por exemplo, né? O Lucas Veríssimo tem contrato, mas não fica o ano todo. Ah, mas o Guilherme Arana aí, que possivelmente pode acertar um com o Corinthians. Não, não vem. Ah, não, aí o Moscardo vai embora. Esse daí, gente, no final do ano, muito difícil. E se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, né? Lembrando que Mas ele tem 17 anos, né? O ele pode, mas Moscardo. ele vai agora, no final do ano aí ele faz 18, aí pronto, vai embora. Né? Eu não sei qual é a data não, mas ele fazendo 18, do outro dia ele pode ir embora. Pode ser vendido para. E você... Aí você tem. Vai ter reposição? Não, não sei, então vamos ver. E eu acho que o Flamengo pode ter um projeto mais bacana e aí acabar convencendo o Tite. Porém, aí eu guardo para aqueles caras que são rancorosos, né? Aquele pessoal que é torcedor que é rancoroso. O Vitor Pereira deixou o Corinthians e acertou com o Flamengo. O Flamengo estava crente que o Tite ia acertar com ele. Então o Flamengo segurou o Sampaoli lá para ver se o Sampaoli poderia fazer um acordo com o Flamengo para tentar assim, se livrar, mas o Flamengo perder o mínimo possível. O Sampaoli insuportavelmente está lá por todo mundo, ele é insuportável pelos jogadores, comissão técnica, quem era da comissão técnica antiga do Flamengo, jogadores e isso, e a própria diretoria. Tá doido, só que quer, é claro, reduzir o valor da multa. Se o Sampaoli sai, o Flamengo estava crente, não, o São Paulo pode passar mais uma semana, pode passar mais duas, o Tite está acertado com a gente. O que o Flamengo não esperava era o Corinthians agir rápido e já demitir o Luxemburgo. Porque o Corinthians não ia demitir o Luxemburgo hoje. Pelo menos é uma opinião minha. Não ia. Só em caso de uma possibilidade de acerto com o Tite. Não demitiu ontem, por que ia demitir hoje? Então eu acho o seguinte, tem possibilidade dele vir? O Tite? Tem. Vai vir? Não sei. Fico dando F5 direto no computador. Espero que tenha um final feliz e que a gente possa dar esse chapéu aí no Flamengo, porque o Vitor Pereira, não é o meu caso, mas assim, o Vitor Pereira saiu do Corinthians e foi para o Flamengo, foi o fiasco que foi, saiu daquele jeito que saiu, né? Obviamente eu não vou dizer aqui que mentindo e saiu, não vou falar, porque a gente sabe que tem coisa aí que não foi contada também. Ele não é não é o único vilão dessa história, não. Então, se a gente contratasse o Tite, o Flamengo ia ficar sem técnico, porque o Sampaoli vai sair. Se o Tite vai acerta com o Corinthians, não é garantia que o Jorge Jesus vai sair do Al Hilal. Embora o Neymar queira derrubar.
É, disseram. Lembra que eu falei pra você? Disseram. Ou ninguém sabe, gente, o que realmente acontece. Não é bem por aí, o Neymar quer derrubar o técnico. Não. A gente ouviu falar que o Neymar. É, mas aí até falar que isso é verdade, que aconteceu dessa forma, que as palavras foram essas, né? Eu até. Esse aí é um insulto da minha parte aqui falar isso. Pessoal, um vídeo mais Só curto. falando aqui, só pra terminar. O Flamengo, o Tite tá jantando com o pessoal do Flamengo, mas o empresário do Tite tá em São Paulo e tá conversando também com o Corinthians, tá? Então, pra não deixar desesperado, né? Pronto, agora tá conversando, agora dá muito mais Não, avançado. O Tite é o seguinte, ele deve ter recebido esse convite e de repente, né, pensando pelo lado do Corinthians, né, de repente ele tá lá e falando assim, olha, é o seguinte, eu queria acertar com vocês, óbvio, mas eu não vou, estão precisando de mim lá, me fizeram o convite, eu vou assumir. Ele pode estar falando isso também, né? A gente não sabe. Eu espero pelo menos que feche com o Corinthians e não feche com o Flamengo. Aí era um vídeo mais curto, pessoal, só pra falar disso, foi o assunto de hoje. Família aí corintiana esperançoso para saber quem vai ser o técnico. De antemão, eu acredito que se ele não acertar logo amanhã, provavelmente a gente vai para o jogo do São Paulo com o Lázaro e a comissão técnica e esperamos, né, ter um técnico já no jogo contra o Fortaleza. Na verdade, eu queria um técnico já no jogo contra o São Paulo, mas vamos ver o que vai acontecer. Fica aqui um pedido aí também da gente de se inscrever no canal, dar um joinha aí, dar um like pra gente. Acompanhe, vai ter mais vídeos e vai Corinthians, quem sabe agora com o Tite no timão. Vai, Corinthians.